Hoje eu quero uma ajuda sua com coisas que eu realmente não consigo entender. Uns dias atrás eu vi um caso aí, viralizou, ficou famoso, de uma advogada que estava fazendo o yoga dela lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, e dois caras ficaram gravando e fazendo gracinha, né? Com conotação sexual, dando zoom nas partes delas e tal. Estavam vestidas para yoga, quer dizer, aquela calça justa, calça de legging e tal. Isso causou uma comoção nacional, né? Foi para os programas de televisão, né? Eu vi pelo Facebook para todo lado e tal. Né? A mulher chorava, dando entrevista e tal. E agora, acabei de ver, uns 20 minutos atrás, estou eu pelo Facebook e tá aquele Carlinhos Maia fazendo um vídeo, sei lá o que era, se era um grupo de amigos, o que era, e mulheres de biquíni, né? No meio da piscina ali brincando, e o vídeo com conotação sexual do começo ao fim, falando dos seios, falando, ó, o silicone tá saindo, hein, não sei o que. O biquíni, né, a mulher tá praticamente nua, né? O biquíni, um micro biquíni, a mulher tá praticamente nua na piscina. E ele dando zoom, dava o zoom nas partes da mulher, né? Tanto da frente quanto atrás. Enquanto dava o zoom, dava risada, fazia piadas e tal. E eu acho engraçado que quando você vê os comentários de um vídeo desse tipo, você vê um monte de coraçãozinho, risada, florzinha e tal. E eu não consigo realmente entender, por isso que eu falo que esse vídeo é um pedido de ajuda de vocês, para que vocês aqui nos comentários consigam me explicar um pouco, me esclarecer um pouco disso, porque essa indignação é seletiva, quer dizer, em certo contexto a mulher é tratada como objeto sexual, é uma coisa absurda, é uma coisa a ser abominada, não é? O cara que fez aquilo é um palha, tem que ir para a prisão e tal, porque a mulher estava vestida, estava com roupa, calça, estava com top, com a camisa, né? Fazendo os alongamentos dela. E ele fazia graça. Agora, em uma outra situação, tem um cara gravando a mulher, o traseiro, as nádegas, os seios, né? As partes pudendas da mulher, praticamente não cobertas, né? Quer dizer, muito menos cobertas do que naquela mulher fazendo yoga e fazendo gracinhas com conotação sexual. Ah, olha aí, eu vejo isso, ó, se eu tivesse um traseiro desse tamanho, coisa assim, e dando zoom nas partes da mulher. E quer dizer, em vez de causar a mesma indignação que um outro vídeo causa, ao contrário, se dá risada, se diz, ai que espirituoso esse Carlinhos, ai que fofo, como eu gostaria de participar, como eu gostaria de estar junto. A mim é difícil entender isso, né? A questão moral por trás disso, porque talvez alguém possa dizer, o consentimento tá bom, mas o consentimento em relação à imagem, a gente consegue entender que talvez a mulher fique chateada de ter sido gravada e tal, mas a indignação, na verdade, quando se percebe os comentários e, enfim, as reportagens, as notícias sobre aquele caso que aconteceu com a mulher do yoga, elas não têm tanto a ver com a questão particular dela ter o direito à preservação dela, a imagem dela sendo divulgada numa câmera, que alguém que está no parque ali, em lugar público, grava dela. Não tem tanto essa indignação, a conotação, não é, das entrevistas, como uma conotação de ser errado tratar a mulher como objeto. Não é? O que eu quero dizer é, a problematização da cena não é tanto, pode ser para a mulher, né? Eu não estou tirando o mérito da mulher se sentir violada, sentir que teve seu corpo divulgado e tal, e ela tenha se sentido mal com isso e tal, né? E aí a gente já entra para uma outra questão, né? De por que com as mulheres é assim, com os homens se dá risada e tal, né? Palhaçada, aquela coisa, né? Se invertem os papéis aqui, a coisa é completamente diferente. Mas isso é uma questão. O que eu quero dizer é que essa situação é tratada pela mídia, pelos veículos de comunicação, não como um problema de divulgação da imagem da mulher, não é? Como é um problema para ela particular, não é? Que não se questione. E ela tem o direito de se sentir, não é? Que alguém cruzou uma linha quando gravou o corpo dela, especificamente e tal, né? Apesar de estar em um lugar público e toda essa questão. Agora, o que a mídia trata é como a mulher sendo feita de objeto. Não é que coisa absurda. Como é que pai vem aquele... Nem sei se foi o Bate, eu estou usando como exemplo aqui, como uma brincadeira, porque sempre é ele que faz esses sensacionalismos, né? Mas suponhamos, alguém como o Bate vem naqueles programas e tal.
e dizem, imagina você fazendo seu yoga, seu exercício, e vem alguém e fica fazendo gracinhas do seu corpo e tal, 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 e tal, tal, tal. Quer dizer, a problematização do negócio não é tanto em relação à imagem divulgada dela como a sexualização da mulher, tratá-la como um objeto e nada mais que isso. O que importa é o corpo, né, e aquela coisa toda. Agora, o meu questionamento, que eu não consigo entender, é por que em uma situação como essa, o corpo da mulher é tratado como coisa sacrossanta, como algo que não pode ser sexualizado e tal, senão a mulher vira só um objeto e nada mais que isso. Agora, em um outro contexto, lá num vídeo de um Carlinhos Maia da vida, ele pode dar zoom, né, nos seios, no traseiro da mulher e tal, e fazer gracinha, conotação sexual do começo ao fim, né? Do começo ao fim. Se você assistir o vídeo, você vai ver, né? E uma mulher com muito menos roupa. Então, quer dizer, por que esse tipo de situação não causa a indignação das pessoas, né, de que essa mulher esteja sendo tratada como um objeto sexual, né? Quer dizer, as gracinhas, a conotação sexual nas palavras de um homem não causam indignação porque é ele que diz isso e não outra pessoa que diz? Eu quero a tua ajuda para entender, porque eu sinceramente não consigo entender. Quer dizer, se a lógica é fazer isso é tratar a mulher como objeto sexual, em uma outra percepção, em um outro ponto de vista, fazer isso é tratado como graça, como uma coisa jocosa, né? Uma brincadeira saudável entre amigos e tal. Eu não consigo entender. Quer dizer, a outra também não é mulher? A outra também não está sendo sexualizada, né? Tendo suas partes divulgadas? Pode ser que haja o consentimento, sim, mas a indignação do consentimento, como eu falei nas reportagens com a mulher do yoga, é o de menos. O que causa esse furor, né? Você vê nos comentários, vê nos apresentadores divulgando, é justamente tratar a mulher como um objeto, uma peça de carne, não vale mais nada do que isso. Agora, na outra situação, ela está sendo tratada como uma peça de carne, como nada mais que isso. Inclusive, na gravação, Carlinhos trata ela como Gostosão e Gostosa 2, né? As duas que estão brigando. Vai lá, Gostosa 1 faz isso, Gostosa 2 faz aquilo, Gostosa 1 faz isso. Eu não consigo entender, sinceramente. A mim é muito difícil entender a diferença tão grave, tão absurda entre uma situação e outra. Há o consentimento, claro, mas como eu falo, isso a nível individual. A mulher não gostou, certo? Apesar de ser em lugar público. Temos sempre que ter isso em mente. Foi uma gravação feita em lugar público, no meio da Lagoa Rodrigo de Freitas. Fora isso, fora o consentimento dela em deixar ser gravada, né, porque afinal de contas ela estava fazendo o yoga dela em um lugar público, onde todos, qualquer um pudesse passar ali e olhá-la. Isso não ia mudar. Qualquer um que passasse ia ver ela fazendo o exercício dela ali e tal. Então o que teria de tão grave que ela queria esconder, né? Isso é uma questão a ser refletida. O que eu não consigo entender é justamente essa indignação seletiva. Se esse homem grava e faz brincadeiras de conotação sexual, é uma coisa. Se outro homem faz com conteúdo de sexualizando a mulher e tal, tratando-a como objeto, é uma graça, né? Não é fúria nenhuma, é um extremo completamente oposto. Então não tem nem gradações, né? Em uma situação é fúria extrema, em outra situação é alegria extrema. Eu não consigo entender. Então, você, meu querido interlocutor, coloque aqui, né? Eu trato você não como um espectador, você é um interlocutor. Coloque aqui no corpo dos comentários por que dessa indignação seletiva e me ajude a entender, porque eu realmente não consigo.